A maneira com a qual você lida com o teu dinheiro vai determinar o quanto você recebe de Deus ou não. Forte isso, né? Provocativo também, mas é o que a Bíblia diz, e nós vamos ver isso agora na live devocional para uma vida plena, o Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael, creio que a Bíblia é real, ela é a palavra de Deus. E nós estamos nessa temporada chamada Jesus, onde estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Shalom a todos que estão chegando, bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Meu café está aqui, e o teu? Vamos lá, Café com AP, cafezinho, palavra e oração para a tua vida. Clica aí, chama alguém para tomar esse café com a gente. Vamos lá, nós estamos na temporada Jesus e nós estamos aqui no momento onde Jesus começa algumas parábolas. O ano é o ano 28 depois de Cristo e Jesus está numa reta já para o final da sua vida ministerial, próximo do momento onde ele vai realmente se entregar, né, por mim e por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quem está de jejum continua. Toma café não, tá bom? Continua aí no alimento celestial. Olha só o que a Bíblia diz para confirmar a frase que eu comecei essa live, né? Dizendo que a maneira com a qual a gente lida com os recursos desse mundo vão determinar o quanto a gente vai receber da parte de Deus. O texto é Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1. Então, quem puder escrever para mim, Lucas 16, verso 1. E o texto diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Ele respondeu. O administrador disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então ele começou a dar aqui um desconto para essas pessoas. Ele viu que ia ser demitido, ele viu que a situação dele ia ficar delicada, então ele procura os devedores do seu senhor e começa a dar um desconto para essas pessoas. E ele faz isso com uma pessoa, com duas pessoas, né? E aí Jesus então elogia esse homem, né? Verso 8, o Senhor elogiou o seu administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu vos digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Então, o que nós estamos vendo é o Senhor nos dando uma orientação clara, primeiramente, para a gente usar recursos deste mundo para fazermos amigos. E, de alguma forma, encontrarmos com essas pessoas quando estivermos no céu. Um ponto muito forte vem a seguir. Ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então, Lucas 16, verso 10 e verso 11, são a base para a minha afirmação em dizer que se você não sabe lidar com os recursos que Deus tem te dado nessa terra, você nunca vai ter acesso às verdadeiras riquezas de Deus. Se você não sabe administrar aquilo que é de Deus, porque aqui na terra nós somos apenas mordomos. Tudo é do Senhor, a terra é do Senhor e tudo que nela há. Quando Deus nos confia algo,
Nós temos que entender que nós estamos cuidando para ele. O mordomo ficou com a imagem muito destruída, né? Como nos filmes antigamente, aí, os filmes de assassinato, a culpa sempre era do mordomo, né? Ou no filme do Batman, lá nos anos 60, sei lá, o Alfred era aquele velhinho, né? Mas, na verdade, quando você vê a imagem do mordomo, o mordomo é aquela pessoa que ele tem não só acesso a todas as riquezas do seu senhor, mas ele entende a mentalidade do seu senhor. Quando a gente vê a série lá do Bruce Wayne, do Batman, né? Você pega séries aí que são formadas de uma maneira mais verídica, menos lúdica, e aí eles mostram o Alfred como esse cara, né? Esse cara que é um cara forjado, é um cara que entende a mentalidade do pai do menino Bruce ali que morreu, né? E trazendo essa figura para a gente, a Bíblia nos chama de mordomos. Adão foi constituído como administrador, como mordomo do jardim. Nós somos constituídos como administradores das coisas de Deus. Você tem o teu tempo de vida, que você nem sabe quanto tempo ele é. Você tem riquezas, bens que você adquiriu com o seu trabalho, ou que você adquiriu por acessos que Deus te deu através de pessoas. Deus te coloca sobre responsabilidades de recursos humanos, de outras pessoas com talentos. Como você tem administrado isso? Deus te deu dons, Deus te deu capacitações naturais e sobrenaturais. Então, como você tem administrado essas coisas? A maneira com a qual nós administramos toda a sorte de riquezas que vem para as nossas mãos vai determinar se a gente vai receber não só das verdadeiras riquezas espirituais, mas também, aqui no verso 11, diz que a gente vai receber o que é nosso. Então, a gente cuidar daquilo que é de Deus determina, cuidar bem daquilo que é de Deus determina se a gente vai receber literalmente aquilo que Ele preparou para a gente. Então eu convido você, nessa live devocional, a refletir um pouco sobre isso. A Bíblia nos fala também para a gente não enterrar os nossos talentos. Quantas vezes nós nos deixamos guiar pela voz da multidão que nos critica e que vem para impedir. Geralmente quem te critica é a pessoa que não está disposta a pagar literalmente o preço que você paga para desenvolver o seu talento ou para estar onde você chegou. Então essas pessoas, para elas é muito mais fácil te criticarem. E aí muitas vezes, por sermos atingidos por palavras, nós acabamos enterrando talentos. Talvez você tenha algum problema de baixa autoestima, e aí você exige mais de você mesmo, e isso não te ajuda a desenvolver o seu talento, a sua capacidade. Ou pior, isso não te ajuda a enxergar todo o talento e capacidade que você tem. Existem áreas do nosso coração, e uma delas é uma área que é cega para a gente, mas ela é visível para outras pessoas. E aí ela diz respeito a qualidades e defeitos. Por isso que é importante você estar cercado de pessoas corretas. No texto aqui nós vemos que este homem que era um mau administrador, ele viu que ele estava errado e ele decide pelo menos desenvolver relacionamento com os devedores para que depois ele fosse bem aceito. É interessante porque ele sabia que não tinha jeito dele resolver aquele problema imediatamente, financeiramente falando, com o seu senhor. Mas ele arruma uma solução. Trazendo isso de alguma forma para a nossa relação com Deus, quantas vezes nós nos vemos devedores de Deus? E nós não temos como pagar a nossa dívida. Por isso nós vamos até Jesus. Falamos, Jesus, está aqui, o Senhor comprou com seu sangue, o Senhor pagou essa dívida no meu lugar. Então, eu sou grato e o mínimo que eu tenho que fazer é me entregar a Ti. Por quê? Porque eu me devo a Ti. Essa entrega te dá acesso às riquezas celestiais, ao teu verdadeiro eu. Talvez você esteja andando em círculos. Talvez o que não te falte seja o recurso financeiro. Talvez você esteja passando por um momento transitório onde você perdeu tudo. Talvez você esteja batalhando para reconquistar aquilo que você um dia já teve. Bem-vinda, Marília. Deus te abençoe, querida. Te renove, te fortaleça. Então, diante
Não importa qual situação você esteja enfrentando, eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor nos convida a realmente nos cercarmos e nos relacionarmos com pessoas que vão realmente nos promover para um nível de intimidade maior com o Senhor, amém? E administrarmos bem aquilo que está em nossas mãos. Ô Marília, nós vamos orar por você aqui, querida, e também quem quiser ir falar com a Marília, pega o contato dela, tá bom? Marília é uma pessoa querida do nosso coração, de uma família íntegra, fiel ao Senhor Jesus. Então quem quiser aqui também orar pela Marília, ajudar de alguma forma, pega o contato dela aqui, tá bom? E entra em contato com ela. Como que está a tua vida? Como que está a tua relação com Deus? Como que está a tua relação com as pessoas? A forma como você trata as pessoas determina muito de como você se relaciona com Deus. Então, em nome de Jesus, coloca agora diante de Deus. Tem gente que tem se comportado apenas como zeladores das coisas de Deus, sabe? O zelador, ele é aquela pessoa que tem até um pouco de autoridade. Ele tem as chaves, ele tem alguns horários de trabalho, ele sabe o que ele tem que fazer e ele tem que prestar contas. Mas ele não sabe o que o seu mestre possui, ele não sabe o que o seu mestre está pensando. Quando a Bíblia nos chama de mordomos, a Bíblia está dizendo que nós temos acesso, através de Jesus, ao coração de Deus, à intenção de Deus. Esse Deus presenteador daqueles que o buscam é um Deus que deseja se revelar. E é um Deus também que vai pedir contas. Isso é verdade, gente. Não existe pregar um evangelho genuíno sem falar essa realidade. Todos nós vamos dar conta das nossas palavras, das nossas ações, tudo diante de Deus. É a Bíblia que diz isso. Então, preste atenção. Como você tem tratado as pessoas, como você tem falado com as pessoas, a forma como você administra as suas palavras e o seu relacionamento fala muito de você. Então, em nome de Jesus, acessa agora o seu bom tesouro. E isso está à nossa disposição. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz o seguinte: entra no teu quarto e ora, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então nós vemos que Hebreus capítulo de número 12 diz assim, que aquele que se aproxima de Deus faça isso crendo que ele é real, né, que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se aproximar de Deus, depois crendo que ele é real e terceiro, que ele vai te recompensar. E a recompensa de Deus é a própria vida de Deus, é a manifestação da presença dele, é o suprimento que ele tem para mim e para você nos momentos de perda ou nos momentos de abundância, para que a gente continue caminhando sendo guiado por ele. Então entrar no quarto não é entrar no quarto onde eu durmo, fechar a porta. A palavra aí é a palavra que significa câmara secreta ou uma despensa secreta. Quer dizer, é um lugar onde se encontram os recursos. É nesse lugar que Deus se relaciona com a gente. Ele nos vê, ele fala com a gente e ele espera que a gente responda. É nesse lugar que existem as riquezas em glória para a qual nós fomos conquistados e que nos pertencem, mas estão ali e nós temos que acessar. Então eu te convido a entrar nesse lugar. Mas quando você entrar, você também vai dizer, Deus está aqui. Olha só, está aqui a minha dificuldade, a minha incapacidade, o problema que eu tenho enfrentado. Está aqui, Senhor, toda a minha impotência, Senhor, de produzir mais recursos, de multiplicar meus dons. Está aqui os pecados, as situações que têm me interrompido. Está aqui, Deus, minha falta de caráter. Está aqui meu problema de relacionamento. Vai colocando tudo isso para Deus, porque é isso que te dá acesso. A partir do momento que você vem com esse acesso, você entra nessa câmara e você começa a ver o recurso que Deus tem a teu respeito. E é tão interessante porque é nesse mesmo lugar onde se encontram os recursos, para mim e para você, se encontram decretos em nosso favor, com o objetivo de que a nossa vida em Cristo seja construída para a glória de Deus. Amém? O que acontece? Quando a gente vai ver ali na história da restauração
de Jerusalém através de Neemias, a gente vê um lugar chamado a Porta da Fonte. Ela foi restaurada por um homem chamado Salum, que significa retribuição. E o pai dele, o nome do pai dele significava... o nome do pai dele significava Mispa. E Mispa é o nome de um lugar de reconciliação, de um lugar onde o nome desse lugar significa também uma expectativa ansiosa, uma esperança ansiosa. Fala do lugar de encontro com Deus. Então, é nessa restauração da nossa relação com Deus, a partir das nossas dificuldades e dos nossos problemas, que nós entramos nessa câmara secreta, que nós acessamos essa fonte inesgotável de riquezas e somos retribuídos por Deus. Ao sermos reconciliados em qualquer circunstância com Deus, conectando essas coisas ao Senhor, nós estamos administrando bem as coisas que Deus colocou em nossas mãos. E aqui eu entro nessa questão em dizer que não só apenas talentos, virtudes, mas também problemas, dificuldades. A parábola de chave aqui desse texto, dessa live, Lucas 16:1, fala de um homem que tinha clientes que deviam o seu senhor. E aquele homem estava administrando o mal. Então ele decide acessar essas pessoas que estavam devendo e negociar com essas pessoas. Então, aqui, Anderson, um grande abraço para você. Precisa aprender a entrar neste lugar. A chave é o seguinte: a chave ela é o entendimento de uma coisa que está escrita em 2 Coríntios capítulo 5, que fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E a gente acha que reconciliação é ficar de boa com Deus, né? Grande abraço, Ricardo Ribeiro, apóstolo e amigo. Reconciliar, vou ficar de boa com o Ricardo, vou ficar de boa com os amigos. Não, reconciliação, essa palavra vem da palavra grega catalagem, ou catalasso, que significa um acordo entre duas partes, um acordo firmado entre duas partes, e nesse acordo existe uma troca de objetos do mesmo valor, ou melhor, troca de moedas do mesmo valor. Como que eu acesso o lugar secreto em Deus onde se encontram as minhas riquezas? Eu acesso através da minha pobreza. Como que é isso, Rafael? Então, esse ministério de catalasso é onde eu apresento minha fraqueza e acesso à riqueza de Deus. Mas como que essas coisas têm o mesmo valor? Tem porque essa pobreza foi comprada pelo sangue de Jesus, então ela custa o sangue de Jesus. Por outro lado, o que está ali naquele quarto secreto? A minha herança em Deus. Então, a gente faz o quê? A troca justa, o catalasso. Interessante, né? Isso é muito diferente da palavra empório, que foi a palavra usada por Jesus quando os mercadores estavam fazendo a casa do Senhor de casa de comércio. E porque muitos cristãos não entendem a diferença entre catalasso, troca de moedas do mesmo valor, e empório, que é comércio simplesmente por via de passagem, que envolve interesse humano, é que as pessoas não entendem que existe uma troca justa entre terra e céu. Essa troca você pode fazer agora, essa troca você já fez várias vezes na vida, quando você fala, Deus, eu não consigo mais, está aqui meu problema, está aqui esse filho, está aqui essa filha, está aqui esse casamento, está aqui a minha conta bancária. Aí você está entregando essa situação, você está entregando para Deus aquilo que Ele comprou com o sangue de Jesus. Em contraproposta, você fala, Senhor, vem suprir essa carência, vem suprir essa necessidade, vem, Pai. E aí o Senhor abre esse bom tesouro, abre esse celeiro, porque você entrou nesse quarto secreto. E nesse quarto secreto, quando você vive esse processo de troca, o que acontece? Você está administrando da maneira de Deus aquilo que está na sua mão. Por quê? Porque você está apresentando desde os problemas até os talentos. Tudo na sua vida você está colocando. E quando você pede a intervenção divina, então você está falando, vem com o teu poder. E aí não há como, eu não posso agir, diz o Senhor. Não haverá principado ou potestade para impedir e fechar os céus. E o maior interessado nisso tudo,
sou eu, é o que está dizendo o Senhor. Com isso, a gente está administrando as coisas à maneira de Deus. E o maior transformado nessa história somos nós. A partir do momento que eu apresento situações para Deus e digo, Pai, eu como mordomo dessa situação acesso a tua mentalidade para governar essa situação através da tua mentalidade e do teu poder. É isso que é crescer em graça e crescer em conhecimento. Relakai Sudekam. Eu sou aquele que se revela, é o Senhor dizendo aqui. Nerialaha Sudekai. Poderá você viver sem a minha presença? É o que o Senhor está te perguntando hoje. Uou! Então olha que interessante. Na restauração de Jerusalém, para a gente fechar esse parênteses aqui a respeito de sermos bons administradores, cada um vai reconstruindo uma área ali, né? E aí, nós vemos que essa ordem de reconstruir Jerusalém saiu anteriormente, ela foi dada pelo rei Ciro. E durante o tempo de Esdras, que viveu antes de Neemias, nós vemos ali que na Babilônia um rei dá uma ordem de escavações e ele encontra ali em Esdras capítulo 6 um rolo onde se encontrava o decreto de Ciro ordenando reconstruir Jerusalém. E esse rolo foi achado dentro de uma sala de tesouro. Uma vez eu estava indo pregar no lugar e o Senhor me disse isso. O Senhor me mostrou esse texto e me falou assim, ó, no mesmo lugar aonde se encontram os seus tesouros, se encontram os meus decretos ao seu respeito. Olha que maravilha! Deus deu uma ordem para um rei no passado reconstruir a sua cidade, a cidade de Jerusalém. E o rolo perdido com essa ordem se encontrava numa sala de tesouro, nos escombros de uma sala de tesouro. E ali, quando foi encontrado, pôde acontecer esse processo. Espiritualmente falando, nós estamos falando aqui de acessarmos o nosso bom tesouro nessa câmara secreta de Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E abrirmos essa chave com a oração de entrega das nossas fragilidades. Acessarmos as nossas riquezas em glória. Mas entendermos uma coisa, é que todo esse recurso que se encontra em Deus, ele está estabelecido em decretos que Deus estabeleceu ao nosso favor, ao nosso respeito. Quais são os decretos que Deus tem falado a respeito de você? Decretos escritos na eternidade passada. Decretos conhecidos pelo rei Davi, que dizia, Senhor, no teu livro todos os meus dias estão escritos. Decretos conhecidos por Moisés, que diz, Senhor, meu nome está lá no teu livro. O apóstolo Paulo sabia que esse livro existia. João viu esse livro aberto pelo Cordeiro. E agora, existem decretos ao nosso favor e eu quero acessar esses decretos. Eu te convido. Se você percebe que você tem administrado de maneira errada o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, agora é hora de mudar, porque a boa administração dessas coisas, o que é administrar, gente? É ministrar, e ministrar é servir a alguém superior, aos pés de alguém superior. Se você vai para a palavra diácono, fala servir através do pó. O que isso está mostrando? Que pó na Bíblia significa minha carne, as minhas limitações. Quando eu me aproximo de Deus, com essas minhas fragilidades, eu começo a administrar diante de Deus, para com Deus, essas coisas. A maneira de Deus. Então, isso você pode fazer agora, se você percebe que você tem problemas, dificuldades, incapacidades. Se essa semana você acordou com tudo dentro de você bagunçado, com a tua alma, tua mente, teus pensamentos, tudo atrapalhado. Se você olha e fala, meu Deus, eu achei que ia ser de um jeito, está sendo de outro. Se você fala, não vai ter saída. Então agora é a hora. Vem comigo, Pai, nós acessamos o nosso quarto secreto através da chave do reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, da nossa impotência, do nosso ser limitado e humano. Nos aproximamos do Teu trono da graça
pelo sangue precioso do Cordeiro que comprou tudo isso e deixou em nossas mãos para que pudéssemos nos aproximar do Senhor com algo para oferecer. Ah, Senhor, te apresentamos isso e abrimos espaço para toda essa dispensa ser usufruída e preencher esses espaços na nossa mente, no nosso coração. Acessamos os decretos a nosso respeito para que caminhemos sobre a Tua palavra, para que caminhemos sobre a Tua vontade, para que caminhemos, Senhor, de acordo com o Teu bom e perfeito projeto e propósito, Senhor. Ah, Senhor, chamamos a manifestação do Teu governo e a Tua vontade sobre nós, para sermos bons administradores, e assim o Senhor será glorificado em nós e através de nós, porque tudo que vier como resposta virá para glorificar o Teu nome, edificar nossas vidas e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Decidimos perdoar aqueles que nos devem, decidimos perdoar, tem pessoas aqui que estão ofendidas por terceiros. Alguém que você conhece foi ofendido por outra pessoa, você comprou essa briga. Entrega isso para Deus, você está carregando isso aí. É possível que essas duas pessoas já tenham até se reconciliado e você continua com raiva. Essa raiva está te consumindo. O Senhor quer transformar teu coração agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo precioso, por essa live. Abençoa cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi a live do Café com a P de hoje. Vai no meu link da bio, tem ali um e-book para você com o acesso a todas as temporadas do Café com a P do Instagram. Tá? Então são 20 temporadas, tem ali centenas de vídeos à sua disposição nesse e-book. Você vai poder baixar e clicar ali e acessar. Você vai ver um pouco da história do Café com a P, as pessoas que eu já recebi nessas lives, tá bom? E assim a gente vai estar num contato mais próximo, amém? Também, se você deseja lançar uma semente para a nossa vida ministerial, vou deixar aqui meu e-mail, que também é o meu Pix, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Não se sinta de forma alguma constrangido a isso, mas convidado. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm semeado. Não importa o valor, não importa. Semente é semente, amém? Então, fica aí meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com para você. Que Deus te abençoe, te recompense. Café com a P está acontecendo todas as terças-feiras, 10 horas do Brasil, 15 horas na Suíça. E vem para o nosso grupo do Telegram. Está tudo no link da bio. E aí você vai saber mais da gente no Telegram. Um grande abraço. Fiquem na paz de Cristo. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhes dê a paz. Amém? Deus abençoe.